A história que você vai ouvir não é sobre um livro, é sobre a realidade em que vivemos. E ela começa antes do tempo. Antes de existir vazio, já existia consciência. A primeira frase da Bíblia não fala de energia ou acaso, mas do algo, uma mente eterna que decidiu criar. E quando essa voz falou, a luz apareceu. O caos recebeu ordem, e o universo começou a funcionar. Tudo ganhou forma, mas uma criatura foi feita de um jeito diferente. O ser humano não foi criado apenas para viver, mas para governar. Sem medo, sem morte, sem vergonha, com acesso direto e livre ao seu Criador. Havia apenas uma regra. E não era sobre comida, era sobre autoridade. Mas quando o ser humano escolheu a independência, tudo quebrou. A morte entrou na história. A culpa apareceu. Ou, melhor, nasceu. A criação, que era perfeita, virou uma luta pela sobrevivência. Fora do jardim, o mal cresceu rápido. O primeiro bebê humano se tornou o primeiro assassino. Caim matou Abel. E o motivo não foi dinheiro nem poder. Foi religião. A humanidade avançou tecnologicamente, mas regrediu moralmente. Cidades surgiram, ferramentas foram criadas, e a violência se tornou cultura. O mundo funcionava, mas estava podre por dentro. A decisão divina foi extrema: reiniciar tudo. Um homem chamado Noé recebeu uma ordem estranha: construir uma arca gigante, longe do mar. Ninguém acreditou. Até que a chuva veio. A terra se rompeu por baixo e a água caiu de cima. Tudo que respirava fora da arca morreu. A vida sobreviveu dentro da madeira e da obediência. Depois da água, veio uma promessa: nunca mais destruir o mundo daquele jeito. Mas o coração humano não mudou. Eles se uniram de novo, agora com tijolos, engenharia e muito orgulho. A ideia era construir uma torre que alcançasse o céu. Uma tentativa de se salvar por conta própria. Como resposta, Deus confundiu as línguas. A comunicação quebrou e a humanidade se fragmentou. Foi assim que nasceram as nações. Então, Deus mudou a estratégia. Em vez de lidar com todos de uma vez, escolheu um homem, Abraão. Um homem velho, sem filhos, vivendo no meio de uma cultura de ídolos. A promessa que ele recebeu era absurda. Dele sairia uma nação que abençoaria o mundo inteiro. E quando a biologia já não tinha mais esperança, o milagre nasceu. Isaac veio ao mundo. E quando Deus pediu o filho de volta, deixou algo crucial muito claro. Ele não exige sacrifício humano. Ele fornece o substituto. A família de Abraão cresceu. Anos depois, um dos seus descendentes, José, foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Mas a traição se transformou numa ferramenta de salvação. José acabou governando o Egito e salvou não só sua família, mas vários povos da fome. A família, que agora se chamava Israel, cresceu e, ironicamente, virou escrava no mesmo Egito que um dia governou. 400 anos depois, Deus respondeu ao clamor. Um homem chamado Moisés foi levantado para enfrentar o maior império do planeta. As pragas que vieram sobre o Egito não eram desastres naturais aleatórios. Elas derrubaram, uma por uma, as divindades egípcias. O mar se abriu. Escravos atravessaram em terra seca, livres. E o exército mais poderoso do mundo da época morreu afogado logo atrás deles. Mas liberdade sem caráter vira caos. No deserto, eles receberam a lei. A lei não foi dada para salvar, mas para revelar o tamanho do problema humano. Junto com a lei, veio o sistema de sacrifícios. O inocente morrendo pelo culpado. Um sistema temporário que apontava para algo muito maior que estava por vir. Finalmente, eles entraram na terra prometida. A cidade de Jericó caiu sem uma única espada ser levantada em batalha. Mas sem uma liderança forte e fiel, Israel afundou. Cada um fazia o que achava certo. E o resultado foi desastroso. O povo então pediu um rei para ser como as outras nações. O primeiro rei, Saul, falhou. Então, Davi surgiu, um pastor, o filho mais novo, ignorado pela própria família. E dele veio a promessa de um trono eterno. Seu filho, Salomão, construiu o grandioso templo, mas dividiu o coração com outros deuses. Como resultado, o reino se partiu. A idolatria cresceu. Os profetas vieram, um após o outro, avisando, gritando, mas ninguém ouviu. O resultado inevitável foi a destruição. O reino do norte, Israel, caiu. O reino do sul, Judá, também caiu. Jerusalém foi queimada. E o templo, o símbolo da presença de Deus, virou cinzas. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Décadas depois, eles voltaram. Reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Mas algo estava faltando. A glória, a presença manifesta de Deus,
não voltou. Então, o céu se calou. 400 anos de silêncio absoluto. Nenhum profeta, nenhuma palavra, até que a resposta veio. E não veio como um rei guerreiro ou um exército conquistador. Veio como um bebê pobre, nascido fora do sistema, numa manjedoura. Jesus. Ele cresceu como um carpinteiro anônimo. Aos 30 anos, começou seu ministério chamando pescadores, coletores de impostos e pessoas comuns. Ele curou doentes, perdoou pecadores, ressuscitou mortos. Jesus não ameaçava o Império Romano com espadas. Ele ameaçava a estrutura do mundo com a verdade. Ele foi traído por um dos seus, julgado ilegalmente e executado publicamente como um criminoso. Na cruz, ele não morreu como um mártir. Ele carregou a culpa de toda a humanidade, desde o Jardim do Éden. Naquele momento, o véu do templo, que separava as pessoas da presença de Deus, se rasgou de cima a baixo. O sistema antigo morreu ali. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A morte, a última inimiga, perdeu. Jesus ressuscitou, e depois dele subir aos céus, o Espírito Santo veio. A mensagem começou a se espalhar, não pela força das armas, mas pelo poder da convicção de pessoas transformadas. Impérios tentaram destruir essa mensagem. Falharam. A Bíblia termina exatamente onde começou, com vida, presença e restauração. O jardim perdido voltou, mas agora na forma de uma cidade. E não há mais expulsão. Há um convite aberto. Essa não é apenas uma história antiga ou uma coleção de mitos. É a grande narrativa na qual você, eu, todos nós estamos inseridos. É a história do mundo. E ela ainda não acabou. Obrigado por assistir. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.